Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Capítulo 7. Obedientes por amor a Ele. Certa vez, ouvi uma história que ilustra bem o tema deste capítulo, embora eu não possa confirmar sua veracidade. Disse que uma senhora ligou para uma rádio cristã pedindo orações, pois não tinha nada em casa para comer. Um feiticeiro que naquele momento procurava estações de rádio ouviu a conversa e decidiu pregar-lhe uma peça. Ele conseguiu o endereço da mulher, mandou seus ajudantes fazerem uma boa compra de alimentos, artigos de higiene e limpeza, e os enviou à casa dela com a seguinte instrução: quando ela perguntar quem mandou, digam que foi o diabo. Quando os ajudantes do feiticeiro chegaram à casa, perguntaram se era ali que morava a senhora, e ela respondeu que sim. Então, eles entregaram as sacolas de compras, e a mulher os recebeu com alegria, glorificando o nome de Deus. Conforme a orientação que receberam, os rapazes perguntaram se ela não estava curiosa para saber quem havia lhe enviado aquelas coisas. Mas a mulher, na simplicidade da fé, respondeu: não, meus filhos, não quero saber, não. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. De fato, Deus está no controle de todas as coisas. Em nossa vida, o que parece impossível se torna real com a presença de Jesus e a obediência à sua orientação. É o que vemos neste relato. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali, desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando no barco de Simão, Jesus pediu que ele afastasse a embarcação da praia, para que ele pudesse ensinar o povo a partir dela. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5, versículo 1 a 11. Um comentarista bíblico nos ajuda a compreender um pouco do contexto desse relato bíblico. Lago de Genezaré era um dos nomes do mar da Galileia. O lago fica a cerca de 207 metros abaixo do nível do mar. Tem 11 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Em volta das praias desse lago estavam localizadas as cidades onde se desenvolveu a maior parte do ministério de Jesus. Havia 10 cidades com uma população de não menos de 15 mil habitantes cada. A indústria da pesca nesse lago era famosa por todo o Império Romano e o comércio florescia nessa área. Nessa região próspera para a pescaria, os discípulos haviam voltado sem peixes. Depois de ensinar a multidão, Jesus tinha uma lição ainda mais profunda a ensinar aqueles pescadores. Por acaso, em uma de leitura inicial desse texto, o primeiro verbo do verso 1, aconteceu, me fez pensar que as coisas que o evangelista Lucas estava descrevendo ali ocorreram por acaso. Pensei, Jesus, ao se levantar bem cedo naquela manhã fresca, pensou: o que vou fazer hoje? Acho que vou dar uma caminhada à beira do lago. Afinal, hoje parece que vamos ter um lindo dia. Enquanto estava fazendo sua caminhada, algumas pessoas o seguiam, e o número foi aumentando até formar uma multidão. Então, ele pensou:
Já que estou aqui com todo esse povo, vou aproveitar para lhes ensinar a palavra de Deus. Como ele não estava conseguindo nem se mexer direito por causa de tanta gente que o apertava, ele viu 2 barcos ali bem perto. E por acaso, um era de Simão. Ele pediu permissão para o dono, que ainda estava no barco. E então subiu com a agilidade de quem tem força nos músculos. Dali, ele começou a falar palavras de esperança que, levadas pela brisa do lago, chegavam claras e reconfortantes aos ouvidos sedentos da multidão. Mas não demorou muito para eu deixar meus devaneios e me lembrar de que, na vida de Jesus, nada acontecia por acaso. Tudo tinha um propósito. O Espírito Santo dirigia em detalhes cada um dos passos de Jesus. Jesus era um homem de comunhão íntima e sistemática com o Pai. Os evangelhos relatam inúmeras vezes e várias situações em que Jesus buscava a Deus durante toda a noite, ou mesmo de manhã bem cedo, como o que vemos na descrição de Marcos. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1, versículo 35. Jesus era um homem de oração. Veja como a escritora Ellen White retrata a dependência de Jesus quanto aos desígnios de Deus para ele. Jesus era tão plenamente vazio do próprio eu que não elaborava planos para si. Aceitava os planos que Deus fazia a seu respeito, e o Pai os revelava dia a dia. Não é incrível como Jesus, com toda a sua experiência de vida, trabalho, habilidade para lidar com as pessoas e sensibilidade, não saía de casa sem antes passar um tempo com seu conselheiro? Ele passava horas conversando com o Pai para descobrir qual era a agenda do céu para ele naquele dia. Que diferença de nós que, muitas vezes, estabelecemos nossos planos e nós depois pedimos para Deus abençoá-los. Não consultamos antes e não buscamos saber qual caminho e quais decisões devemos tomar para vivermos de acordo com os planos que Deus tem para nós. Ellen White aconselha a partir da experiência de Jesus. Da mesma forma, devemos confiar em Deus para que nossa vida seja um simples desdobramento de sua vontade. Seguir o exemplo de Jesus. Esse é o conselho. Essa é a fórmula do sucesso. E uma pergunta surge naturalmente. Será que de fato é eficaz se submeter a Deus nos mínimos detalhes da vida? Ser guiado passo a passo pelo Espírito Santo traz de fato resultados transformadores? A vida de Jesus confirma essa verdade. Em 3 anos e meio, ele revolucionou o mundo com seus ensinamentos e sua vida. A história foi dividida em antes e depois de Cristo, e nossa vida, 2000 anos depois, ainda reflete o impacto das ações e decisões desse homem chamado Jesus. Essa influência transformadora não era resultado de sua divindade, mas de sua humanidade dependente de Deus e de sua consciência da necessidade de que o céu orientasse cada um de seus passos. Precisamos muito aprender com esse homem, como nos sujeitar diariamente a Deus. Contudo, Jesus não buscava o Pai apenas burocraticamente para tratar de planos. Ele gostava da companhia do Pai, sentia prazer em passar tempo com Deus. Ele não via a hora de acordar para ir ao encontro do Eterno. As horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo a meditar nos quietos vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. Pense em algo que lhe dá muita alegria, algo que você mal pode esperar para desfrutar. Quem sabe um esporte, uma comida, um encontro com alguém importante ou uma viagem. Lembro-me de como eu ficava entusiasmado quando era criança para viajar com minha família da cidade de Marília, interior de São Paulo, para a capital. Mal conseguia dormir à noite, só pensando na viagem. Jesus sentia o mesmo entusiasmo quando se tratava de passar tempo na comunhão do Pai. Imagino Jesus indo dormir, esfregando as mãos e dizendo com alegria: tomara que esta noite passe logo, para eu poder acordar e estar com o Pai. O cansaço dava lugar ao prazer de estar com Deus. Ele trabalhava durante o dia todo, ensinando o inculto, curando o enfermo, dando visão ao cego, alimentando a multidão e, de madrugada ou cedo de manhã, saía para o santuário das montanhas, em busca de comunhão com seu Pai.
Esse foi o segredo da vida espetacular de Jesus e pode ser a chave que vai abrir a porta do sucesso de sua jornada. Depende de você buscar ou não a presença e o conselho de Deus para a vida. O desafio de acreditar. Depois de terminar seu sermão, Jesus pediu para Simão afastar o barco para as águas mais profundas e lançar as redes. Fico refletindo sobre o pensamento de Simão reagindo a essa ordem de Jesus. Isso não vai dar certo. Pescaria de verdade acontece de madrugada, com clima ameno, silêncio e escuridão, não no meio do dia, com céu claro e barulho de muitas pessoas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Afinal de contas, não começamos a pescar ontem. E então, a velha frase aparece na mente dele. Hoje o mar não está para peixe. Passamos a noite toda trabalhando e não pescamos nada. Esse mestre carpinteiro tem carisma, fala bem, mas não sabe nada de pescaria profissional. Pode ter pensado ainda, mas que ordem mais estranha, fora de hora e sem sentido. Você tiraria a razão de Simão em pensar assim? Em reagir negativamente à ordem daquele novo e desconhecido mestre? Havia lógica no raciocínio de Pedro. As condições não eram apropriadas para a pescaria naquele momento. Não havia nenhuma indicação ou evidência de que naquele momento seria diferente do trabalho da noite. Penso que somos bem parecidos com Simão diante de algumas ordens que Deus nos dá que contrariam a lógica humana. Ele diz: Filho, devolva o dízimo. Ver Malaquias 3, versículo 10, Levítico 27, versículos 30 a 34. E retrucamos: Mas, Senhor, sem devolver o dízimo, o dinheiro nem chega ao final do mês. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai faltar dinheiro para suprir a necessidade da minha família. Deus diz: Filho, não vá às aulas da faculdade na sexta-feira à noite, porque o sábado é dia sagrado. E pensamos: isso não vai dar certo. Não vou conseguir me formar se não assistir às aulas aos sábados. Não vai dar certo. Deus orienta: não faça sexo fora do casamento. Não pratique sexo com seu namorado ou namorada. E a resposta natural é: como? E meus hormônios? Meu corpo está preparado. Não vou ser feliz se não fizer o que todo jovem faz. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Assim continuamos a enumerar as coisas que Deus manda e que se chocam com a nossa lógica humana, resistindo a deixar a cervejinha, a sonegação, a adotar um estilo de vida saudável de vida, a acordar mais cedo para buscar a Deus e assim por diante. Em meio à sua resistência mental, Pedro disse algo que faz toda a diferença na vida de qualquer um. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Jesus não deu nenhuma certeza. Não ofereceu nenhuma evidência, a não ser a sua palavra. Apesar de suas incertezas, Simão agiu com base na palavra de Jesus. Que grande lição! Precisamos aprender a viver sob a autoridade da palavra de Jesus, mesmo que ela não faça sentido à lógica humana. Foi o poder da palavra de Jesus que criou o mundo e trouxe toda a criação à existência. Sua palavra restaurou leprosos, curou cegos e ressuscitou mortos. Sua palavra tem autoridade. Quando Deus manda, faça. Sempre que Deus diz para sair, saia. Se Ele fala para entrar, entre. Caso Ele oriente para ficar, fique. Obedeça. Creia que Ele sabe o que está dizendo. Acredite que a sabedoria, a inteligência e a experiência dele são infinitas. Quem somos nós para questionar a Deus? Simão lançou a rede confiando na palavra de Deus. De repente, houve um movimento mais forte nas águas, um barulho de peixes se debatendo. A rede começou a puxar o barco para baixo e o barco começou a balançar. Os peixes estavam atendendo ao mandado de Jesus para virem para as redes. Era a voz daquele que governa todos os mares e submete todos os seres vivos. Onde não havia nenhum peixe, transformou-se em um lugar repleto de peixes. Era o poder de Deus rompendo as limitações e circunstâncias, realizando o seu querer. Fico imaginando a fisionomia de Pedro, seu sorriso misturado com espanto, sua alegria impregnada de surpresa e admiração por esse milagre. O que é isso? Eles precisaram de ajuda para recolher tanta bênção. Venham, venham! Deu ou não deu certo? Em Lucas 5, versículo 6, encontramos: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Deu certo.
Mas por quê? Porque quando Deus manda, dá certo. Não há nada que ele não seja capaz de fazer. Não há barreiras que ele não possa transpor. Não há desafios que Deus não possa enfrentar e vencer. Se Deus está falando para você devolver o dízimo e ser generoso nas ofertas, é porque ele já está garantindo que primeiro vai abençoar você, para depois você devolver e ofertar. Ele é plenamente apto para fazer com que 90%, 80% ou outro percentual seja equivalente a 100% para não faltar. Não há motivo para questionar a matemática de Deus. Se ele fala para você guardar o sábado conforme o quarto mandamento, é porque ele vai abrir uma porta para você terminar seus estudos, para você manter seu emprego, encontrar outro ou sobreviver, mesmo sem trabalhar aos sábados. Se ele diz para você se abster do sexo antes do casamento, é porque está reservando algo muito melhor para seu futuro emocional, para sua segurança no relacionamento conjugal. Mesmo que não vejamos um caminho aberto para nós, precisamos aprender a seguir adiante, simplesmente pelo fato de que Deus está mandando ir. Ele mesmo é o responsável por suas ordens. Cabe a nós, humilde e confiantemente, obedecer. Se você quer que suas redes se encham de bênçãos, você precisa lançar as redes conforme a ordem de Deus. Não há evidências? Você não está vendo nenhum movimento das águas? Não tem ideia de como Deus vai agir? Dê um passo de fé, confie e lance a rede. Só assim as redes se encherão. Construa sua vida sobre o alicerce do que Deus diz, sobre a palavra dele, e tudo dará certo. Se você não acreditar e não lançar a rede, Deus não poderá fazer muita coisa por você. Deus vai fazer milagres para nos abrir os olhos e enxergar possibilidades onde, aos olhos humanos, elas não existem. Os milagres nos ajudam a saber que Deus está por perto, e quando Ele está perto, tudo é possível. Nunca se esqueça, quando obedecemos ao que Deus manda, dá certo. A vida em adoração. Em Lucas 5, versículo 8, lemos: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Simão se prostrou porque entendeu que Jesus não era outro senão o Deus encarnado. Reconheceu que o Messias estava no barco dele. O Deus criador do mar e de todos os peixes se fez presente. O Todo-Poderoso estava ali, ao seu lado. O soberano do céu e da terra estava no barquinho com ele. Ele não tinha se dado conta de que Deus, em Jesus, esteve o tempo todo no barco dele. Então, Simão o adorou. Apesar de Jesus estar em seu barco, Pedro estava distraído, agitado e disperso demais para perceber. Muitas vezes estamos como Pedro, distraídos com redes sociais, noticiários, entretenimentos ou envolvidos demais com a sobrevivência e não percebemos Deus no nosso barquinho. Que perda! Mas, por fim, ele percebeu. Demorou, mas se deu conta. Qual deve ser nossa atitude quando estivermos diante de Deus? Devemos adorá-lo. Por isso, nossa vida inteira deve ser de adoração, porque Deus está em nosso barco o tempo todo, a cada dia, a cada momento. No trabalho, na escola, em casa, nas viagens, no namoro, nos esportes, em todo o tempo e em todos os lugares. Ele é Emanuel, Deus conosco. Vivemos na presença abençoadora do grande Deus a cada instante. Então, qual deve ser nosso comportamento? Como devem ser nossas palavras, ações e reações na presença do Senhor? Pecado é fazer do nosso jeito. No verso 8 de Lucas 5, lemos a frase: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Essa declaração revela que somos pecadores. Tentamos fazer as coisas do nosso próprio jeito, seguindo nossa visão limitada e egoísta. Precisamos pedir perdão por tentar viver com nossas próprias forças, nossa inteligência, experiências e nossas expectativas mundanas. Pecado é tentar fazer as coisas do nosso jeito. Podemos escolher entre seguir o nosso próprio caminho ou seguir a vontade de Deus. Deus é pleno e tem tudo para nos oferecer, mas precisamos ter coragem e ousadia para fazer as coisas do jeito dele. O chamado. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Lucas 5, versículo 10.
Você se lembra de que Deus tinha um plano específico para Jesus executar naquele dia? De que nada do que ocorreu foi por acaso? Tudo estava na agenda divina. Jesus chamou Simão ao ministério e a vida dele nunca mais foi a mesma. A partir daquele chamado, Simão mudou o rumo, o foco e os interesses de sua vida. Jesus tinha outra proposta para ele. Em vez de pescar peixes, ele atrairia pessoas para Jesus. Seu trabalho agora teria dimensão eterna. Que mudança de propósito! O verso 11 afirma que, deixando tudo, o seguiram. Isso inclui Simão, Tiago e João. Eles deixaram seus barcos, abandonaram sua profissão e seus sonhos empresariais para seguir Jesus. Imagino que a venda dos peixes tenha sido suficiente para prover as necessidades de suas famílias por algum tempo, mostrando que nada lhes faltaria se eles seguissem Jesus. Deus seria a garantia de que eles receberiam tudo o que precisassem. Meu chamado. Em 1975, um jovem teologando, como chamamos os estudantes de teologia, visitou o pequeno grupo da Igreja Adventista do Jaraguá, em São Paulo, onde meus pais e eu frequentávamos. Após o culto, meus pais, Emanuel e Júlia, convidaram o rapaz para almoçar em casa. Durante a conversa, o teologando perguntou a meu pai se ele gostaria de me enviar para estudar no IAE, o atual UNASP São Paulo, como aluno interno. Meu pai disse que gostaria muito, mas que a família não tinha recursos para isso. Então, o teologando olhou para mim e perguntou se eu iria estudar lá, caso ele conseguisse uma bolsa de estudos para mim. Eu concordei e ele partiu, sem prometer nada. Passados uns 2 ou 3 meses, recebi uma carta do IAE. Lembro-me bem de que era quase o horário do pôr do sol, depois de voltar do trabalho. Nessa época, eu tinha 14 anos. Trabalhava em uma fábrica chamada Voit e estudava à noite. Fiquei muito feliz ao ler a carta. Eu teria que trabalhar no colégio como bolsista para pagar meus estudos. Ao continuar lendo, vi que eu deveria trabalhar na limpeza do prédio da Faculdade Adventista de Enfermagem, FAE. Fiquei desanimado e imediatamente reagi, dizendo que não iria. Porém, minha mãe, que estava ao meu lado, bondosamente me disse: "Filho, eu acho que você deveria ir. Será bom para você." E conversamos um pouco ali, na cozinha. Eu havia aprendido a confiar em minha mãe e em meu pai. A regra em casa era sempre dizer a verdade. Quando era pequeno e tinha que tomar um remédio ou uma injeção, sempre perguntava se era ruim ou se ia doer, e ela sempre me dizia a verdade. Essas e outras pequenas coisas me ensinaram a confiar em minha mãe. Naquele momento crucial de minha vida, a confiança que minha mãe havia construído ao longo do nosso relacionamento fez a diferença, e eu segui seu conselho. Fica aqui uma palavra para os pais e para todos. Digam sempre a verdade. Sejam sempre honestos e confiáveis. Nossos filhos e as pessoas ao nosso redor precisam dessa segurança, principalmente em momentos difíceis. No IAE. Em 15 de dezembro de 1975, cheguei ao IAE, com um friozinho na barriga, pois nunca havia ficado longe de meus pais. Eles me visitavam a cada 2 sábados para amenizar a saudade. Lembro-me de quantas vezes chorei depois que eles voltavam para casa. Mas, a partir do 3º mês, meu coração se acalmou e me acostumei à nova vida de internato. Minha intenção era fazer o ensino médio no colégio e seguir a carreira de professor de educação física, já que gostava muito de esportes e havia sido influenciado pelo professor Edson em uma escola de Marília. Mas algo me chamou a atenção. Eu comecei a perceber que gostava de ouvir sermões. Além dos cultos nos dormitórios e na igreja, aconteciam 2 semanas de oração por ano no colégio. Minha maior alegria era assistir 2 sermões por dia e cantar os hinos especiais que eu não conhecia. Lembro-me da primeira semana de oração que assisti lá. Foi dirigida pelo pastor Edgar de Oliveira, hoje falecido, que saudava o público com sua voz grave. Além disso, me envolvi com a música. Passei a cantar no coral Homens do Rei e em alguns quartetos com teologandos. Essa experiência com a música e o chamado dos sermões para uma entrega a Deus me fizeram considerar a possibilidade de estudar teologia. Isso aconteceu no 2º para o 3º ano do ensino médio.
Mesmo sem ter certeza se era o caminho certo, prestei o vestibular para teologia e passei. Uma pergunta pairava no ar: será que vai dar certo? Só comecei a me sentir mais seguro de que esse era o caminho quando percebi que gostava muito das matérias e me emocionava com as aulas do Dr. Wilson Endruvet. Os anos foram passando. No quarto ano de teologia, fui indicado para uma igreja, no Jardim Catanduva, onde faria meu estágio. Quando cheguei, em um sábado de manhã, vi que a igreja já era de tábuas de compensado, sem pintura, com uma placa mal escrita e sem muitos atrativos. Apresentei-me aos irmãos e disse que passaríamos aquele ano juntos. Eles me receberam muito bem e então propus um mutirão para pintar a igreja e deixá-la bonitinha. Eles aceitaram e, no domingo seguinte, bem cedo, estávamos todos lá para a restauração da igreja. Foi uma linda experiência. As irmãs prepararam um banquete para nós: pão, salada e suco. Como me senti bem em estar ali com nossos amados irmãos. Pensei, estou gostando desse negócio de reformar a igreja. Depois de uns 3 meses, uma jovem senhora me procurou dizendo que precisava conversar comigo sobre seu casamento. Marcamos para que ela viesse à tarde à igreja. Convidei minha namorada, que hoje é minha esposa, para estar comigo na conversa. Então, aquela irmã começou a contar o que estava acontecendo no casamento, e a situação não era nada fácil. Em oração silenciosa, pedi a Deus que me desse orientação, porque não sabia o que dizer para ela. Quando ela terminou de falar, o Espírito Santo havia colocado as palavras em minha boca. Oramos e indicamos um terapeuta, e, depois de uns meses, ela nos procurou sorridente, dizendo que as coisas estavam sendo solucionadas. Meu pensamento foi: estou gostando de fazer aconselhamento. O estágio naquela igreja, os sermões, as visitas e o envolvimento com os irmãos me deram a certeza do chamado de Deus para a minha vida. Hoje estou jubilando, após 38 anos de ministério. Tive o privilégio de cantar no quarteto Arautos do Rei. Atuei como pastor de igrejas e nos ministérios de fidelidade, família e saúde. Foram 38 anos de graça. Quando olho para trás, parece que foi por acaso que aquele jovem teologando, chamado Siloé de Almeida, que se tornou pastor e atuou em vários segmentos da obra, inclusive como diretor de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul, foi naquele grupinho do Jaraguá. Parece que foi por acaso que meus pais o convidaram para almoçar em casa, que por acaso ele se interessou em me levar para o colégio, que por acaso ele conseguiu a bolsa para mim em tempo recorde. Mas acredito que, na verdade, nada disso aconteceu por acaso. Estava na agenda de Deus me chamar para o ministério pastoral, que começava naquele sábado de 1975. Não sei o que Deus viu em mim para me querer trabalhando para Ele e com Ele, mas Deus quis e me chamou. Eu atendi ao convite e posso testemunhar que, quando Deus chama, quando Deus manda, dá certo. Para refletir, quero aproveitar este momento para lhe dizer algumas coisas. Primeiro, está na agenda de Deus chamar você para ser um servo ou uma serva dele. Isso requer renúncia e entrega, mas a recompensa é extraordinária. Sua vida só fará sentido quando você cumprir o propósito que Deus tem para você neste mundo: cuidar de pessoas e salvá-las. Segundo, quero lhe convidar a fazer uma releitura de sua vida e rever sua história, tentando ver as intenções de Deus guiando seus passos. Olhe para os eventos de sua vida de uma maneira diferente. Eles não são uma série de coincidências ou casualidades. Tente ver a mão de Deus guiando todas as coisas. Peça a Ele para abrir seus olhos a fim de que você perceba os movimentos dele em sua vida. Você descobrirá que ele sempre esteve por perto. Terceiro, você tem algum desafio que não está conseguindo vencer? Deus está lhe pedindo para fazer algo que parece sem lógica ou sem sentido? É hora de acreditar e lançar as redes. Talvez seja o desafio de devolver os dízimos e ofertas, guardar o sábado, manter-se puro ou ser honesto e verdadeiro em todos os negócios. Seu chamado é para viver pela fé, crendo na palavra de Jesus. Quarto, Deus está no barquinho de sua vida. Reconheça-o e viva em constante louvor e adoração a Ele. Quinto,
Peça a Deus que o ajude a fazer as coisas do jeito dele e não do seu. Peça uma visão ungida para enxergar os planos dele para você. Pare de confiar em seu próprio entendimento. Confie no caminho do Senhor. Sexto, Deus tem um plano para a sua vida e ele já está trabalhando nisso há muito tempo. Creia que Deus está operando intensamente em você e nas circunstâncias, no projeto dele para você. Saiba que, para Deus, não há acasos nem coincidências. Só nele podemos encontrar plenitude de vida. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Provérbios 16, versículo 3. Se entregarmos nosso coração a Deus, ele cumprirá seus planos em nós. Nossa vida será moldada segundo seus desígnios. Suas promessas se realizarão em nossa experiência. Se, porém, seguirmos nossos próprios caminhos, não podemos esperar êxito e bênção. Cada um de nós tem uma escolha a fazer. Devemos aceitar a vontade de Deus ou seguir nossos próprios desejos. Aqueles que se entregam inteiramente ao Senhor encontrarão paz e alegria em obedecer-lhe. Sua vida será repleta de significado e propósito. Sétimo, lembre-se de que, quando Deus manda, dá certo. Então, lance as redes e siga Jesus. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.